Boa noite. Dá boa noite, filho. Boa noite. Boa. Um pouquinho mais de luz aqui. Vamos ver se o Eduardo aparece. Eu tô parecendo estátua. Tá parecendo a estátua? É para o pessoal pensar que tá congelado, né? É, pra pessoa pensar que eu tô sonhando. Eduardo. Cadê aqui? Vira o celular, não. Ih, deixa eu lembrar se a conexão aqui vai. Mas tem um receptor bem ali, como é que eu vai... Peraí que já tá saindo. Olá! Como vão? Marcelo. Olá, Tudo bem? Josi. Olha aí, pequeno. Adivânia, né, Manoel? Vamos juntos novamente, né? Ajustar aqui É. para baixar um pouco, para a gente aparecer melhor. Aí. Isso, todo mundo junto reunido. Isso. Como estão vocês? Estamos tranquilos. Estamos bem, graças a Deus. E vocês? Coisa boa. Estamos bem. Bem, graças a Deus. Eu voltei a trabalhar essa semana, estava de férias, então a gente estava curtindo um descanso merecido. Mas nas férias planejou aí esse treinamento, está tudo em ordem. Vai Tudo em acontecer ordem. já essa semana, né? No sábado agora a gente tem a palestra, né? Para dar uma ideia do que será, estou chamando de aula ali, né? Mas é aquela linha de 1 hora, no sábado pelo YouTube, e aí no sábado que vem, no dia 28, sim. Aí é o curso efetivamente. Coisa boa. Vai dar tudo certo. Já deu certo. É verdade. Eduardo e Vânia, apresente-se aí pra gente, por favor, porque aí quem não viu a outra live possa não conhecer vocês. Então, eu sou aí já bem parceiro do Marcelo e dessa família aí de Josi. Nós fazemos, além do outro trabalho, uma migração aí realmente agora para coach integral sistêmico, né, Master Coach, e tenho encontrado tanto na minha razão de viver como nos amigos que estão aí, como você, Marcelo, uma coisa muito bonita que é trazer realmente luz para a consciência das pessoas e assim melhorar suas vidas e seus relacionamentos. Então isso aconteceu na nossa família, aconteceu na sua, e hoje, né, sobretudo, nem vou falar, eu nem conto mais os títulos de mestrado, nada mais, depois que a gente consegue ter essa vida aí sistêmica e feliz e emocionalmente corrigida, vou chamar assim, de modo que o que era muito bom se transformou em extraordinário, e a gente vai trazer um pouco disso aqui hoje na live, já agradecendo pelo convite, mas estamos bem, eu, a esposa e filhos. Olá, gente, boa noite. Olá, Vânia, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem. Graças a Deus. Pronto. Para quem não viu na outra live, me chamo de Vânia, sou professora da Rede Estadual da Educação, professora de ensino médio, e embarquei nessa jornada de vida junto com o Eduardo, apaixonada pelo processo de coach, pela forma como tudo isso é conduzido, por quanto isso mudou a nossa vida, a nossa casa. Fiz o método CIS, o primeiro método CIS online esse ano, eu participei. Que legal, que legal. Maravilhoso. Agora quero fazer um presencial, se Deus quiser. E já pretendo, já tenho planos para a minha aposentadoria. Eu já estou próximo de me aposentar como professora. Não tinha vontade, porque me imagino parada, mas agora eu já penso em ingressar também nessa carreira, me aposentando como professora. Porque não dá para parar, né? Se a gente para, a gente adoece mesmo, efetivamente, né? Exatamente. E que bom chegar na aposentadoria com saúde, que possa escolher algo bom. Você já gostava da função que você exercia, mas se puder encontrar nessa outra fase da vida uma coisa boa para fazer, e em família, que é o que a gente está buscando aqui também, excepcional. Isso. Porque assim, Marcelo, como educadora, como professora, minha meta sempre foi não só transmitir o conteúdo da disciplina, mas mostrar para os jovens uma perspectiva boa de vida. E aí, esse trabalho, ele
permite isso, permite que a gente mostre para as pessoas boas perspectivas de vida, independente de idade, independente da condição de cada um, mas se eles quiserem descobrirem dentro de si o seu potencial, podem alçar voos. E o melhor momento para começar é agora, né? Exatamente, é agora. E sempre dá tempo. Às vezes a pessoa pensa, eu já estou com 35, estou com 40, 45 anos, não dá para mudar mais. Claro que dá. Dá para mudar para melhor. Isso. Aqui na nossa casa, a nossa história é um pouco assim tardia, né? Depois a gente até conta como foi, não sei se a Eduardo já contou para você. Mas nós casamos, eu casei com 36, tive a Emanuel aos 44, estou com 52 e achando assim que tenho muito gás ainda pela frente, se Deus quiser. Sim. Enquanto a gente tem saúde, disposição e vontade... Sei que a Emanuel vai falar aqui, mas já para quem entrou aí na live, né? Vai encontrar na história da gente, que claro, não vai dar para falar tudo aqui, mas nós éramos os melhores amigos de infância, e transformar isso num relacionamento é uma história muito incrível. Hoje eu digo que se a gente tivesse consciência de um histórico de análise de perfil comportamental, teria sido mais fácil, né? Não foi difícil, porque a gente teve uma vida em Deus, e em Deus a gente aprendeu também a ter muita inteligência na fé, e ajudou muito. É claro que esse conteúdo ele traz ainda uma nova visão, uma nova perspectiva. E olhando para o passado, eu digo, amor, a gente já acertou muito, mas a gente teria acertado muito mais. Fez de forma empírica, né? A gente assistiu o livro da nossa história, porque quando as pessoas escritas não acreditam, eu digo que é uma história realmente muito bonita e de milagres. Que legal, que legal. Vocês eram amigos de infância, então? Sim. E aí, em algum momento, se separaram na vida, assim, se encontraram depois, é isso? Não exatamente. A gente sempre conviveu juntos, trabalhando em grupos de igreja, em grupos de teatro, fizemos teatro juntos, conduzimos grupos de oração juntos, quase fundamos uma comunidade religiosa juntos. Então, é uma longa história, tudo como amigos, que legal. Depois mesmo de tentar uma vida vocacional, eu ainda também tive um relacionamento, fui noivo de outra pessoa, ela namorou outras pessoas. Enfim, é uma história muito assim. O que não nos afastou enquanto amigos, a gente se respeitou no tempo em que cada um tinha também seus relacionamentos com outra pessoa, mas num momento bem certo, em Deus, a gente compreendeu mesmo que precisava um do outro. E hoje, mais do que nunca, com a análise do perfil comportamental, a gente ainda somou muito mais. E hoje, assim, o que era bom, como eu já disse, no relacionamento, se transformou em extraordinário. E, assim, muitas coisas do seu público aí hoje, que está aí, tem o que aprender com essa história, porque faz uma diferença muito grande. Vocês sabem disso. A gente que experimentou sabe disso. Não é que experimentou, a gente que vive isso todos os dias. É uma grande diferença na educação dos filhos e no relacionamento do casal. Com certeza, com certeza. Os pequenos estão aqui com uma carinha meio assim, sem entender direito, né? Acho que dá para liberar eles, qualquer coisinha, se a gente for falar deles, deixa eles se apresentarem, e aí a gente libera eles. Traz ele aí para falar quem é e a gente... É linda. Muito lindo. Pode começar. Olá, Marcelo. Aqui em casa a gente é muito criativo, então é Marcelo e Marcelo, né? 8 anos. E tá louco para brincar. Vai lá. Emanuel, apresente-se. Se apresente. Você já acabou dizendo, eu sou Emanuel, tenho 8 anos. Sim. Eu gosto. Eu gosto muito disso. Tá tudo certo, não tem certo e errado, não. Né? Gosto muito de esporte e eu até sei um pouco de coach, porque de vez em quando papai faz umas sessões, eu tô fazendo tarefa, aí dá para escutar. Aí a gente até aprende coisas, é mó legal. Que legal, coisa boa. Sim. Adorei o mó legal.
ele já queria. A gente tem um pug, ele já estava aqui, ele estava dizendo que era para o pug fazer um coach de cachorro. E aí ele disse que era disse que era o colchorro. Cachorro. Já tá achando um nicho para ele. Colchorro. Né? Agora eu tenho que fazer tarefa, tenho aula amanhã online, né? Sim. Quarentena. Pelo amor de Deus. Ninguém sai de casa. E é isso. Isso aí, querido. Isso aí. Tem que se proteger. Tem que se cuidar. Porque muita gente acha que tudo já passou, né? Que tá tudo tranquilo, que tá uma maravilha. Não é bem assim. Só o vírus que não sabe disso. Ele sabe que não passou. Exatamente. Tem paródias, brincadeiras disso, né? Então, vocês falaram um pouquinho do início da relação de vocês. Eu e Josi, a gente está junto há 28. Desde que começamos a namorar, 28 anos, né? A gente é lá do Rio Grande do Sul e eu sempre digo assim que eu peguei ela para criar, né? Então, é uma história bastante longa também. E desde 2017 a gente está nesse processo de evolução, de busca, tanto começamos com PNL, no desenvolvimento de liderança, que eu já citei nas outras vezes, mas é bom reiterar. Então, é uma história longa. E como vocês disseram, a gente teve tem um relacionamento de sucesso, só que muita coisa foi de forma empírica, né? Sem um conhecimento. Se soubéssemos tudo que isso pode oferecer, a gente tinha evitado tanta coisa. Claro, tudo que aconteceu na vida da gente, de bom ou de ruim, nos trouxe até este momento. Mas poderia ser ainda melhor. Mas a gente vai construindo coisas melhores dia a dia. Então, queria perguntar para vocês, assim, lá no início, não bem no início quando vocês não estavam no relacionamento, mas quando começou o relacionamento, que desafios vocês encontravam? Olha, Marcelo, a primeira coisa eu sempre digo que todo mundo, né, tem que realmente passar por um processo de namorar e noivar e, quando casar, conhecer muito o outro. A gente tinha um benefício de, além de namorar, noivar e para poder casar, a gente tinha convivido muito enquanto amigos, enquanto grupo. Então, a gente, por exemplo, é de uma geração que eu passava a noite na calçada da casa dela conversando, não faltava assunto, né? E ninguém maldava, não era uma geração que achava que a gente tinha que estar na casa do outro porque tinha que estar ficando com o outro ou fazendo, né? Ou namorando até. Então a gente passava mesmo a noite conversando como amigos e não faltava assunto. Esse era o maior indicador que a gente devia estar junto. Legal. A amizade nasceu primeiro, né? O que eu sei que a gente tinha muito em comum hoje, eu vou traduzir assim: eu sou IC e ela é EC. Então, a gente sabia que o que a gente tinha era uma conformidade muito grande para conversar. Então, onde a gente se completava nos perfis e não sabia. Né, não tem uma dominância alta, nem ela, isso nos fazia não ser invasivo, de certa forma, não que seja um problema, né, no dominante, mas se ele não tiver controle sobre isso. Eu sei que você é autodominante. Quantas vezes, Josi, por você não entender, até nem dominou a sua dominância e parecia ser uma pessoa mais invasiva, quando, na verdade, era somente o seu comportamento natural. Então, isso eu digo que a gente não tinha, porque os perfis se complementavam. Hoje eu compreendo porque é que a gente realmente, assim, nunca tinha discussão, calava, morria por dentro, porque o perfil tem hora que deixa você morrer por dentro, mas não fala, não expressa. Então eu fico pensando quantas vezes o perfil dela não passou por isso, sobretudo ela, que é estável, conforme. Eu, pelo menos, era influente e ainda conseguia dizer isso para alguém: traz junto, vem comigo, vamos resolver isso comigo. E aí eu fico pensando, né, que a gente enfrentou tudo isso sem esse conhecimento. E que hoje, meu Deus, eu sei muito bem, muito mais agora como abordá-la e como saber, inclusive, quando ela está sofrendo porque não conseguiu me dizer.
Porque antes, e ela vai dizer isso, eu dizia assim, você é muito calada, eu não esperava isso. E o calada dela era justamente do perfil comportamental, que hoje eu entendo perfeitamente e respeito. E ela conhece tanto que vai ver que aprendeu, inclusive, a falar mais, aprendeu a tirar a baixa influência dela para dar uma melhorada. Inclusive, nós dois sabemos o quanto precisamos de dominância e o quanto hoje, numa vida adaptada, a gente exerce dominância, seja com o filho que é dominante, viu? Nosso filho é dominante, para todo mundo não entender que é genética. A gente não tem dúvida sobre a dominância de Emanuel. E como houve conflito, inclusive na educação dele, porque a gente ficava naquele senso comum, o que é que a gente vai fazer? Por mais que a gente se entendesse, se respeitasse, quando nasce um filho com o perfil dele, você fica querendo organizar. Então, quando a gente fez todo o processo de autoconhecimento e passou pelos perfis até para lidar com o Emanuel, com a dominância dele, entender que era o jeito dele, respeitar e conduzir, fez muita, muita, muita diferença. Sim. Sim. Aqui em casa, eu não sou DI porque o meu I é 50, né? Mas aí não vai no nome do perfil. Mas está lá, é relativamente alto, né? Por um númerozinho que não é um DI. Josi já é SI. Então, imagina. O perfil dominante tem aquela tendência a querer as coisas do jeito dele, de foco, de resultado, de exigir muito de si e dos outros. Então, ela sofreu um pouquinho, né? Mas hoje eu digo, hoje sabendo um pouco, né? Sabendo um pouco, que eu digo que a gente sempre tem o que aprender e sempre aprende, né? Todo dia a gente aprende um pouquinho. Então, eu digo assim, meu Deus, eu não tinha nada não sabia nada de perfil comportamental, não sabia nada, mas eu conseguia ter um jogo de cintura para lidar com a dominância dele, com o fato dele querer tudo para ontem, dele querer que o foco fosse aquele. E eu chegava e dizia, calma, porque não é assim. E tipo assim, eu não tinha conhecimento, né? E conforme a gente foi aprendendo, dizia, meu Deus, eu não conhecia, mas eu já sabia mais ou menos como lidar. E só aprendi mais com isso, né? A gente acaba só aprendendo mais. Que bom, né? E tudo na vida tem prós e contras. Então, às vezes você pensa, ter perfis parecidos é melhor do que ter perfis diferentes. Na verdade, como eu disse, tudo tem pró e contra. Vocês, por exemplo, acabaram de dar um exemplo de que o C é a junção, digamos, ambos são. Isso ajuda em alguns pontos e outros não. Essa questão nossa de complementaridade, imagina se ela fosse dominante também. As probabilidades da perpetuação do relacionamento. Não, e até digo que se você souber dos perfis, até você vai conseguir ajustar. Mas quando você não sabe, você julga o outro pelo que você é. Não é pelo que você sabe que é. É pelo que você é mesmo assim do dia a dia, né? Mas quando você diz assim, esse é o meu perfil, esse é o dela, e isso não me torna melhor nem pior, nem ela vai mudar por minha causa, nem eu por conta dela, aí a gente começa a abrir uma linha de entendimento do outro e de respeito, né, e de diálogo muito maior. Essa que é a verdade. Eu acho que isso é uma coisa que conta muito, o diálogo, né? O fato de tu saber como abordar o outro dentro do perfil dele para conseguir ter um relacionamento aonde vão crescer juntos, aonde vão se entender, né? E sobretudo, assim, saber lidar com as adversidades, com as dificuldades e sobrepor isso, né? Com cada perfil, com cada comportamento, com cada maneira, né? Cada um tem a sua. Então, só o fato de tu saber, não, ele está agindo dessa forma porque é o perfil dele, mas eu tenho como mostrar o meu pensamento também, não agredindo o pensamento dele ou o ponto de vista dele, mas fazendo com que ele entenda o meu ponto de vista, mas falando da minha maneira e não, né, da maneira como o outro quer que seja, que aconteça. E sabe aquela máxima que a gente, pelo menos lá no Sul, a gente ouve muito, de que você deve tratar o outro como você gostaria de ser tratado? Na verdade, é um erro, né? Porque no final das contas, você precisa tratar o outro
como ele deseja. Não é fazer todas as vontades, mas sim adequar. Não é prostituir os seus valores, nada disso. A lógica é você saber que vocês se encontram no meio do caminho. Então, alguém cede um pouco, entende como o outro se posiciona, o outro cede um pouco também e busca o equilíbrio, que é o objetivo de praticamente tudo na natureza, na vida, né? Uhum. Isso mesmo. E aí tem dois pontos que são fortes. O respeito, né? Porque quando existe o respeito, a gente consegue compreender o outro, a gente consegue ceder, a gente consegue ouvir sem revidar imediatamente, né? E o amor que é verdadeiro. Porque muitas vezes os casais acham que um tem que superar o outro, e não é, né? Sobretudo tem que haver a cumplicidade. E muitas vezes a cumplicidade não é submissão. Quando eu calo, ao invés de eu revidar, evitando uma discussão naquela hora, isso não é submissão, né? Isso é, muitas vezes, cumplicidade e respeito e, sobretudo, sabedoria, porque em outro momento, como eu conheço o temperamento, como eu conheço... Hoje a gente fala de perfis, né? Mas no início da relação, a gente conhecia o temperamento um do outro e a gente ia se adequando, porque, em nome do amor e do respeito, a gente queria manter a relação sempre boa, né? Então, hoje, com o entendimento de hoje dos perfis, claro que melhora muito, né? Mas onde prevalece respeito, amor e cumplicidade, a gente vai conseguindo superar muitas coisas que todo início de relacionamento tem, né? Sim, e conhecimento não ocupa espaço, né? Ao longo da vida, a gente, tanto vocês quanto nós, conseguimos construir uma história longa, porque esse tempo todo de relacionamento, principalmente nos tempos de hoje, não é tão comum assim, né? É normal, mas não é comum, né? Então, a gente acaba numa situação em que, sabendo dos perfis, você não precisa ficar na tentativa e erro. Você consegue analisar, não é manipular o outro, sim influenciar, porque o Decifre Influencia, que é o workshop que eu ministro, e o Eduardo também. Então, o meu será agora dia 28 de novembro, do Eduardo dia 19 de dezembro, correto? Isso. Então, assim, a gente está muito alinhado nesse aspecto. E é isso que a gente quer fomentar para as pessoas. Porque muita gente ainda está remando nisso, lutando, dando murros em pontas de faca, como o ditado lá do Sul também. Então, é possível, tendo amor, respeito e cumplicidade, como Divânia disse, manter os relacionamentos. Só que, às vezes, por falta de conhecimento ou habilidade nesse trato, mesmo tendo essas três coisas, acaba havendo cisões nos relacionamentos, né? E eu acredito que vocês já devem ter ouvido isso, né? De que, eu ainda amo ele, no entanto, não deu certo. E aí, se você falar com outro cônjuge, às vezes a percepção é a mesma. Então, faltou o quê? Faltou essa maleabilidade. Tem um exemplo, Marcelo, que eu acho que você usa também uma história, que é que quem fizer aí o workshop vai compreender isso perfeitamente, que é assim, um senhor, né, e uma senhora que faziam lá muitos anos de casado, mais do que bodas de ouro, e a repórter pergunta o que é que sustentou seu casamento. Aí ele diz assim, o que é que tanto amor no seu casamento? Aí ele diz assim, olha, todos os dias quando eu acordo, eu vou na padaria e eu pego o bico do pão e dou para minha esposa. É a parte que eu mais gosto, né? Acho que você usa essa. Mas eu vou e dou para ela porque eu amo tanto e sei que eu posso fazer isso por ela. Então passo a vida inteira sem fazendo amor, dando o bico do pão para ela, né? E quando pergunta para ela, ela diz assim: meu Deus, eu nunca soube que esse homem não gostava da parte, né, do bico do pão, e que gostava porque o que eu gosto mesmo é do meio do pão, mas por esse tempo inteiro, por conta dele, eu fui comendo a ponta do pão. Então a grande diferença é porque a gente falta de comunicação, né? Esconder o que eu gosto para fazer um bem a ela. Eu tenho que dizer assim, olha, eu amo tanto pão, tem dia que eu vou te dar, e aí eu também não, ela ia até me gosto de jeito nenhum, então agora que vai dar certo. Então, o outro por 30 anos, você passa convivendo
com a verdade do outro 50 anos. Essa é a grande diferença de conhecer o perfil do outro, porque você não precisa se anular para poder influenciar a sua relação, para poder ter uma relação melhor, tá? E aí eu digo, quem está ouvindo aí, seja agora ao vivo, seja depois aí, porque isso vai ficar, eu sei aí no seu Instagram, aproveita essa história, porque eu sei que ela tocou seu coração. Eu sei que quem está ouvindo aí diz, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. E eu sei que você está fazendo algo desse sentido no seu relacionamento. Você está suportando sua namorada, seu namorado, sua esposa, seu esposo. E isso também é o seu patrão, a sua equipe de trabalho, porque a gente não está preparado para dizer essa verdade com amor e com certeza da ciência. E aí, por isso, a gente vai vivendo, se conformando com o que dá para fazer. Às vezes até dá certo, mas eu digo que é um dar certo fantasiado. E aí, quem fizer o workshop aí vai sentir a diferença, sim. Vai entender o que é caminhar para um relacionamento extraordinário. Tem uma outra coisa que a gente fala muito, né, Eduardo, que é assim, ame feedbacks, né? Então, assim, dê feedbacks e receba os feedbacks. Imagina esse casal da história que você contou, se tivessem dado um feedback para o outro, eles estariam comendo a parte do pão que eles gostam nos últimos anos. Só pelo fato de conversar, né? Só pelo fato de conversar, fulano, eu gosto dessa parte do pão, qual tu prefere, né? Sim. Ah, tu prefere mesmo que eu, vamos fazer assim, um dia tu come esse, no outro dia eu como, né? Só o fato, é nessas horas que a gente vê e entende que às vezes o que falta é o diálogo. Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu já conversei com pessoas que me dizem assim, eu vivo dentro da casa, mas eu não converso com fulano. Eu prefiro não conversar. Aí eu digo assim, poxa, mas ao mesmo tempo que tu não conversa, tu não explica o que tu tá pensando, tá sentindo. Qual é o teu sentimento, o que tá te levando a ter esse tipo de atitude, né? Ou tu não tá entendendo a atitude do outro. Porque se tu chegar e conversar assim, fulano, olha, tu agiu dessa forma, ou tu tá agindo dessa forma, quem sabe a gente conversa, né? Isso tá me incomodando, não tá me fazendo bem, ou, né? Vamos conversar, vamos atingir um denominador comum aqui, vamos um pouquinho para cada lado, de repente, né? Se eu não quero dar o braço a torcer, porque tem pessoas que não gostam de dar o braço a torcer, a gente sabe disso, mas assim, ó, tu não quer dar o braço a torcer, mas tenta entender o meu lado, tenta ver pelo meu ponto de vista, né? E isso a gente vê, assim, que realmente muitos relacionamentos, não só, como tu disse, não só no relacionamento pessoal, mas no trabalho, em todas as áreas da vida da gente, a gente tem relacionamento com os outros. E às vezes a falta de comunicação, a falta de tu parar e sentar e olhar no olho do outro e falar o que tu está pensando, claro que de uma maneira educada, de uma maneira correta, né? Tu chegar e explicar assim, olha, eu estou me sentindo dessa forma, né? E pegando esse gancho da Josi falando de ponto de vista tem muito a ver com perfil. Porque a lógica é como é que você enxerga o seu mundo. Ponto de vista é a vista de um único ponto. Uma analogia física seria isso. Se eu olhar daqui para cá, eu tenho uma visão. Quem olhar daqui para cá enxerga outra coisa, embora vendo a mesma coisa. Então, o que o perfil faz? O perfil faz muita diferença. As crenças que você tem, e aqui, para quem não conhece essa nossa vibe de coach, etc., não são crenças religiosas, são aquilo que você acredita, as suas verdades, as suas convicções, aquilo que você tem como verdade no mundo. Então, o seu perfil, e desde pequeno você já tem. Como você citou de Emanuel, que é dominante, Marcelinho também. Aqui tem 2 dominantes e ela, tadinho. Só que perfil, ele não pode ser bengala. Ele não é algo que você diz, não, eu sou assim porque eu sou dominante. Não, cara, você é grosso mesmo. Você entendeu? A lógica não é. Por isso que tem o adaptado, que é como você se mostra, ou pelo menos como você entende que os outros esperam de você. Né? No relatório de perfil comportamental, que Eduardo também é analista de perfil, a gente enxerga tanto isso, o natural, que é o que a gente é, efetivamente, o adaptado, que é como a gente se apresenta, ou pelo menos como busca se apresentar, como entende que deveria se apresentar,
e nem sempre consegue, mas como entende que seria. E pessoas do seu círculo, tanto familiar, quanto social, quanto profissional, também respondem esse mesmo questionário e aparece no relatório o que eles enxergam em você e o que eles esperam de você. Então você acaba ficando com, no mínimo, 4 visões em cada uma das áreas. O que é o meu natural, o que é o adaptado, como eu me apresento, como os outros me enxergam, que não necessariamente é como eu me apresento, porque eu me apresento de um jeito, mas eu posso falhar nessa minha apresentação. Como é que os outros me enxergam e como os outros esperam de mim. Gente, isso é libertador. Porque quem já fez isso, e nós já fizemos, você olha e analisa assim, o meu adaptado está me dizendo que eu preciso fazer tal coisa. A expectativa dos outros até é a mesma minha, mas eles esperam outra coisa de mim. Então, eu não, na verdade, no adaptado, eu quero me apresentar de uma forma que o outro me receba melhor, que a gente consiga conviver melhor. E, de repente, os outros não estão esperando isso de mim. E, muitas vezes, não que as pessoas fiquem usando máscaras o tempo inteiro, mas, por vezes, o Marcelo do trabalho é um, o Marcelo do grupo social é outro, e o Marcelo do relacionamento é outro, o Marcelo pai é outro. Então, é importante ter essas outras visões para que você tenha uma ideia de onde você tem que trabalhar. E isso é importantíssimo, porque às vezes você passa a vida inteira martelando seus dedinhos ali e não consegue. E eu não estou falando de sucesso aqui, sucesso financeiro, estou falando sucesso é você atingir aquilo que você espera. O sucesso de alguém pode ser professora, pode ser bancário, pode ser coach, pode ser dono de casa, ser mãe. Isso. O que é sucesso para você aí é assunto para outra live, né? que senão a gente desvia. Mas a lógica é, as percepções são diferentes. Eu lembrando aqui de uma coach, que eu até já terminei o processo com ela, e ela fez a análise, né, do perfil porque ela vivia uma angústia, para as pessoas entenderem também onde nasce, muitas vezes, a angústia, a ansiedade, o desprazer pela vida. E essa pessoa, a gente descobriu quando fez o relatório dela. Ela é altamente dominante, 91 só dominante. E todo mundo sempre achou que ela era grossa, que ela era uma pessoa difícil de lidar. E que, na verdade, ela mesma talvez tenha se convencido tanto que começou, quando ela fez quando a gente vê o relatório dela no perfil adaptado, ela vivia uma baixa influência incrível. Então, aquele elástico lá, né, da diferença de perfil estava muito um gap afastado, muito grande, né? Que o natural dela estava muito distante do adaptado. Então, ela estava sempre vivendo uma outra pessoa para poder conviver com os outros. Então, ela começou mesmo a admitir que ela não sabia que era a dominância, mas que aquele jeito dela estava passando dos limites. Quando ela fez o relatório, que fez a devolutiva, ela começou a compreender quem ela era. E aí a dominar, eu vou dizer, vai ficar meio pleonástico, né? Dominar a dominância dela. Ela passou domínio sobre o perfil. E aí a colocar quem ela era para as pessoas. Aí ela já não colocava mais com tanta agressividade, colocava pela consciência de quem ela era natural e que ela precisava ver aquilo. Isso muda a relação no trabalho, isso muda a relação com os filhos, isso muda a relação com o marido, e eu digo que é isso que as pessoas precisam descobrir. Ninguém quer que você mude em função do outro, mas a gente quer que você tenha consciência de si mesmo e passe a conviver melhor com o outro. Essa que é a grande diferença. Esse conceito de inteligência emocional, que é você entender as suas emoções e compreender a emoção dos outros e conseguir fazer com que haja harmonia nisso. Isso é possível, só que demanda um esforço. Eu uso muito que é simples, mas não é fácil. Porque demanda muita força de vontade, disciplina. Você precisa saber os momentos de ceder. Para existir esse relacionamento bom, e não é só um relacionamento marital, de pai. A gente vive de relacionamentos. Inclusive o relacionamento com a gente mesmo. Porque tem tanta gente
que não consegue amar os outros ou se sentir amada porque ela própria não se ama, ela não se entende. Não vou entrar no mérito dessa questão da tua coaching, a gente como não citou nome, então é uma coisa ampla mesmo, mas a lógica é, quantas fichas caíram depois dela fazer o relatório? Imagina, ela podia viver essa vida mais tempo se amargurando. Se ela tinha uma dominância alta, mas se apresentava influente, era uma coisa que ela estava efetivamente traindo. A ela própria. Isso. E a questão do perfil, que a gente nasce com ele, né? Aí tem as crenças, que são aquilo que foram sendo desenvolvidos, tudo que você viu, ouviu e sentiu lá, principalmente até os 12 anos, na matriz passiva de formação de crenças. Hoje, depois de mais velhos, tem a matriz ativa. Aí, o assunto para outras lives também, o assunto não se esgota. O assunto não se esgota. Mas a lógica é, o que nós somos, né? Nós somos o nosso perfil, as nossas crenças, e isso somado, às vezes, um dominante que passou a vida conseguindo exercer essa dominância, mas de uma forma amena, tranquila, ele é um tipo de dominante. Daqui a pouco tem outro dominante que passou muito trabalho, digamos assim, uma pessoa que tem mais mágoas, porque acaba que mágoas, todo mundo tem um pouquinho até a gente conseguir tirar isso ou ressignificar isso. Mas, em maior ou menor escala, todo mundo tem isso. Mesmo que a gente não lembre. Mas tem, né? E a gente tem que ressignificar isso. Mas a dominância dessa pessoa vai ser diferente. Então, essa pessoa mais grosseira, mais estúpida, às vezes ele nem tem a dominância tão alta, mas passou por tanta coisa que gerou valores para ele daquela forma, né? E o fato de tu ter um pouco desse conhecimento também, de tu saber um pouco sobre cada um dos perfis, tu consegue te relacionar melhor com o outro, né? Tu consegue entender o ponto de vista do outro, tu consegue entender o porquê daquela pessoa tá tendo aquele tipo de reação naquele momento, né? O que tá levando a ter aquela reação, né? E eu acho que isso como a gente estava falando aqui de relacionamento, faz muita diferença também. O fato de tu saber lidar com o outro, tu saber qual é a hora de tu impor e chegar e dizer, não, só um pouquinho, né? Dá uma acalmada aqui que a gente tem que conversar e tem que sentar. Ou tu saber dizer, não, tudo bem, então tá, se tu pensa assim, né? Eu acho que vai um pouco de jogo de cintura. Para quem está ouvindo aí, Josi, eu acho que você pode até, você que está ouvindo, escrever alguma coisa, mas veja se não é diferente. Se eu disser assim, como é que você vai lidar com uma pessoa que é mais ousada e direta? Será que você fazia as mesmas perguntas para ela, sabendo se outra pessoa é mais carismática e mais otimista? Então, alguém é muito direto e alguém é mais carismático. Será que você se comporta do mesmo jeito diante dessas pessoas? E se eu disser que tem outro tipo de pessoa que é mais acolhedor e mais paciente, como você se comporta diante de uma pessoa paciente? E diante de uma pessoa que é estressada? Né? Se a pessoa é mais tímida. Sim. Então você começa a ver que você precisa entender do outro. Eu digo, essa semana estava dizendo, olha, se você percebe, e quem fizer o workshop aí com o Marcelo vai ver isso, porque não é que você queira agora ser sabedor de tudo do outro, mas você é tão importante isso. Às vezes você vai chegar, alguém que presta serviço lá, que te emite um alvará, por exemplo. E essa pessoa está estressada. Em 2 palavras, 3, com o comportamento, você vai perceber se aquela pessoa é mais dominante, mais estável ou não. Se você não perceber isso, se essa pessoa for dominante, e você disser a ela, eu quero isso para agora, tenha certeza que essa pessoa vai se estressar, não vai fazer aquilo para você, e você vai se estressar também e vai voltar para casa sem o seu documento. Sim. E você saber levar, né? É você se adequar ao outro. Porque um relacionamento, uma relação, ela faz toda a diferença quando você dá o que o outro quer. Quando você dá o que o outro quer, ele também te dá o que você quer. Senão fica se degladiando. Né? Então, é quando eu digo que esse exemplo que eu estava dando chega no relacionamento. Se você não sabe chegar para sua esposa pelo que ela é, você está muito complicado de conseguir fazer com que ela te devolva o que você merece.
Sim. Né? E uma coisa que também que se alinha muito a essa questão dos perfis e das necessidades das pessoas, tem o livro das 5 linguagens do amor, né? Que tem, Sim. por óbvio, são 5 linguagens, já que o nome do livro são 5 linguagens, né? Então, aquilo ali também diz muito, porque além do perfil, tem a questão, que tem o perfil, os tipos psicológicos, escala de valores, tem uma série de coisas e variáveis. Eu, por exemplo, eu sou um dominante 76, só que o meu valor social é o meu maior valor. É diferente de um dominante que tivesse um valor político. E aqui não é político partidário, tá, gente? O valor político ele vai querer ser mais competitivo. O dominante já é competitivo. Com valor político muito grande, vai se tornar uma pessoa que quer ganhar sempre, entendeu? Eu já tenho um valor social, é o meu maior. Então, eu tenho a minha dominância, trabalho ela para tentar equilibrar, respirar um pouquinho mais, né? Porque eu tenho aquela tendência a ter tudo na ponta da língua e responder, e é foco, é resultado. Então, eu preciso, principalmente, saber com quem que eu estou lidando. Eu tenho, por exemplo, no meu day job, eu trabalho numa equipe com 117 pessoas, né? Então, dentro dessa equipe, eu tenho não são só 4 variantes, tá? Que é do DISC. Eu tô rindo do comentário do Marcos, ó. Adoro a frase da Jo que afirma que o Marcel tem razão. Depois eu conto essa história. Ela vai contar agora porque a história é dela, tá? Não perde essa porque é boa. Não perde essa que é boa. Então, eu tenho que saber como eu lido. Porque eu tenho um colega, por exemplo, que quer umas coisas de um jeito, que precisa de mais explicações para fazer uma tarefa. Então, é diferente de uma pessoa dominante que nem eu, que eu faço uma gamificação, lanço um desafio e a pessoa vem junto comigo. Tem pessoas que, se você lançar um desafio, ela se desmotiva. Porque não é desafio que a move. Então, tem a tendência a perder. Então, Marcos, que deu o toque ali, amanhã eu vou fazer uma live com ele sobre questão de liderança também. Marcos é excepcional. Então, meu amigo de turma de formação e assim, admiro muito, muito ele aí. Está num processo de formação de liderança. Recomendo demais o trabalho dele aí com liderança incrível. Marcos, grande abraço aí, querido. E vocês veem assim, por exemplo, eu sou dominante. Dominante, as pessoas dizem que dominante só quer competir. Eu vou dar um workshop que Eduardo também dá. Qual é a tendência de se a gente não é cooperativo? Não era a lógica, nós estávamos fazendo uma coisa junto, cada um vai fazer a mesma coisa. Entendeu? Mas a lógica é importante que todos saibam que juntos somos mais fortes. Nós não somos concorrentes. Se na minha turma tiver 7 pessoas e na dele tiver 20, eu vou ficar feliz. Se na minha tiver 3 e na dele tiver 50, eu vou ficar feliz. E eu acredito que a recíproca também. Porque nós atingimos públicos que querem a mesma coisa, digamos assim, mas, por óbvio, o workshop é o mesmo, mas cada um tem uma pequena abordagem. Em termos de conteúdo é a mesma coisa, tá, gente? Então, quem não puder fazer no dia 28 agora, faz no dia 19 com o Eduardo e tá tudo certo. E tá tudo certo, porque nós estamos indo na mesma direção. Agora eu vou te fazer um desafio, né? Assim, antes do coach integral sistêmico na sua vida, você como um autodominante, fazer isso que você fez agora era uma verdade? Ou você era competitivo, nem chamava o outro coach? Não, antes do coaching, sim. De 2017 para cá. Porque em 2017, só para ser breve, que a gente está aqui às 8h40, eu já era líder de equipes, né, relativamente grandes, era menor que a de hoje, mas já era grande. E eu tinha muito isso. Não sabia nada do que era dominante, não sabia nada disso, tá, gente? Então, eu era muito exigente comigo, era e sou. Mas, consequentemente, eu era muito exigente com os outros. Porque eu achava, se eu posso, você também pode. Só que não é assim. Não é assim. O outro também pode, mas não necessariamente no mesmo ritmo. Cada um do seu jeito. E aí, esse curso de desenvolvimento de liderança eu fui fazer,
buscando uma palavra, que era compreensão. Eu queria exatamente isso. E eu consegui isso lá. E foi o início da trajetória. Aí eu fiz isso, depois eu fiz o Practitioner em PNL, que é Programação Neurolinguística, que é excepcional, que agora, essa semana, saiu o resultado da minha pós-graduação, então estou só aguardando o diploma. Então, o Marcos botando meu revisor. Eu tenho muito isso, gente. Eu olho um negócio e eu vejo um erro de português. É assim, é absurdo. Isso é uma coisa que deu um start da história do Marcos, para começar a história do Marcos. O Marcelo, em 2017, fez o desenvolvimento e liderança. E quando ele chegou desse treinamento, né, que na verdade é um treinamento, nós nos encontramos no estacionamento do apartamento. E ele olhou, ele chegou para mim, me abraçou, foi a primeira coisa que a gente fez, assim, ele me abraçou e disse para mim assim, ó, tu vai fazer o curso que eu fiz. E tá, tudo bem, fiz. Olha, só escuta ela. Ela disse assim, por quê? Eu tenho algum problema? Eu digo, por quê? Eu tinha? Porque eu fui fazer e tu não reclamou. Eu tenho algum problema que eu preciso resolver? Ele, por que eu tinha? E aí a gente ficou naquela meio assim. E quando foi agora, que foi onde deu a história do Marcos, o Marcelo fez o coach, né? Na Febracis. E o Marcelo acabou chegando para mim com os papéis e disse para mim assim, ó, olha, tal semana de julho tu tem um curso de coach. Aí eu olhei e disse, como assim? E aí, não, tu vai fazer. E eu fiz, tá. E lá no meio do curso, né? Só que a gente fez pelo IBC. Fiz pelo IBC. E lá no meio, o Marcos fez os dois. Comigo também, E lá no meio do curso, assim, o Marcos sentado do meu lado, assim, e eu conversando com o treinador e o Gabriel, e eu fui conversei com ele. Sabe, Gabriel, eu não entendia, a gente não tinha muito conhecimento a respeito de coaching. E o meu marido fez o curso e ele chegou para mim e disse para mim, não, vai fazer. E como 99% das vezes ele tem razão, ele disse que eu ia gostar e ele tem razão, e o Marcos me olhou e disse, não, eu vou ter que gravar isso. Ele gravou ela, tá dizendo que o teu marido tem razão. Eu disse, 99%. E ele me mandou no WhatsApp a gravação, depois eu disse, Marcelo, eu vou ter que colocar. E agora ele falou, agora eu estou dizendo que o Marcelo tem razão. Porque o Marcos, ele fez com a Josi. A Josi conheceu o Marcos antes de mim. Sim. E o Marcos acabou numa promoção da Febracis fazendo. Então ele tem os dois lados, né? Então é excepcional. Mas tem muita história, gente. Tem muita história. E imagina se a gente for contando as coisas de evolução, a gente vai e vem, porque você vai lembrar. Tá tudo dentro da memória. Só que cronologicamente, a gente vai pulando pontos e daqui a pouco você volta para aquela situação. E aí, só para abreviar a tua pergunta, não, se eu estaria fazendo essa mesma coisa depois de 2017, sim. Antes, é bem provável que não. Eu não recusaria o seu convite, mas talvez eu não te convidasse. Imagino, verdade. Você lembra, né? Mas já sabendo da resposta. Porque... E na Febracis tem muita essa questão de gamificação, né? Então, lembra aquela história? Leões, águias, urso, águia e por aí vai. Então, a lógica é, o que eu, ao longo do tempo, depois desse 2017, a cada vez evoluindo um pouquinho mais, a cada dia um pouco, eu prefiro a não competição. Por isso que eu não gosto da gamificação. Porque a gamificação, ela vai fazer o quê? Se você gerar concorrência, eu vou querer ganhar de você. Então, eu prefiro que sejamos cooperativos e não competitivos. Muito bem. E é isso que a gente aprende também, né? Por exemplo, nessa batalha, não, nessa vitória de conhecimento que a gente está de 2017 para cá, a gente aprendeu que todo mundo pode ter a vida extraordinária, um relacionamento extraordinário, né? A gente pode, todo mundo pode ter. Então, eu acho que isso é uma das coisas que faz com que a gente queira dividir isso com os outros, porque mostra assim, ó, que eu quero que tu seja tão feliz quanto eu sou. Eu quero que tu tenha um relacionamento com o teu filho em casa, com o teu marido em casa, e que tu
tu consiga ser tão feliz que tu pare e olhe pro teu relacionamento, pra tua vida, pra tua família, e tu te sinta realizado com aquilo que tu tem, né? E isso é uma coisa que eu acho que a gente foi aprendendo. Gratidão, né? Isso. Porque antes desse processo de evolução, eu era como a grande maioria das pessoas mesmo, focava no que te falta e não no que você tem. Isso faz grande E focar diferença na falta mesmo. não é... Claro, temos que ter a ambição, a vontade, o nosso mural de vida extraordinária está lá, a gente tem a visão positiva de futuro, mas no hoje, porque no final das contas é a única coisa que a gente tem, para que a gente tem a visão positiva de futuro? Para que possamos agir hoje para chegar lá. Mas aquele futuro ele não existe ainda. Por mais que eu tenha enxergado, etc., se eu cruzar os meus braços, não vai acontecer. É que nem ganhar na loteria. Eu, por exemplo, não vou ganhar na loteria nunca. Eu não jogo. Não joga. Aí seria sorte. Para eu ganhar na loteria seria sorte mesmo. Eu ter que achar o bilhete premiado. No chão. Encontrar em algum E assim, lugar. olha, meu Deus do céu. Isso É o mesmo. escolhido. Gente, é incrível esse conteúdo. É assim, eu cada dia mais me apaixono. E assim, eu não sei se quem estava escutando aí quando você falou nas linguagens do amor, é muito notório ver isso em quem faz o processo de coach, quem tem inteligência emocional, né? E vai lembrar aí, né? A primeira delas é palavra de afirmação. Vamos lembrar disso aqui agora, né? Eu vou falar de uma linguagem, vocês falam de outra. Eu vou falar da palavra de afirmação, né? Que nada mais é do que são sentenças de elogio. E eu já vou perguntar para quem está escutando, qual foi a última vez que você disse para sua esposa ou para o seu marido que cozinha assim, o jantar estava ótimo? Parece que é uma obrigação do outro, você não consegue ter no seu relacionamento dizer assim, obrigado. Aqui em casa, a gente fazia muita palestra na igreja, para o SCC, e a gente contava uma história muito engraçada, que é do papel higiênico, né? Ninguém quer trocar o papel higiênico no banheiro e quer reclamar quando já lá diz assim, quem é que não botou o papel, né? Eu não botei, eu É devia, uma né? coisa muito simples, mas a gente desde cedo aprendeu que quem acabava, trocava. Então, assim, ou se não fosse assim, um obrigado, porque você deixou minha toalha no banheiro, você não tem obrigação do outro colocar, mas também você não tem obrigação de ficar com raiva porque foi colocar lá um dia e dizer um obrigado, pedir um por favor a com quem você se relaciona, faz grande diferença. E essas são as palavras de afirmação, a primeira linguagem do amor. Sim. Vou deixar aí para vocês dois outros. Escolhe um aí. Por exemplo, vai lembrar... eu vou citar toque físico, que é a minha. Certo. Porque tem gente que não gosta do abraço, do pega, de dormir junto, de abraçar um filho. Gente, aqui em casa, o Marcelinho também gosta muito disso, mas se ele não gostar, seria... Eu pareço, sabe a Felícia? Aquela bonequinha do Tiny Toons, sabe? Eu quero te amar, eu quero te apertar. Cara, fazia, né? Agora faz 8 meses que não. O abraço grátis. Não foi uma coisa inventada por mim, mas quando eu descobri, eu botei, tu lembra, desde o meu coaching, que foi lá em julho, a gente começou a fazer, a gente fez como atividade social dentro do coaching mesmo, da gamificação, e a partir dali eu fui fazendo todos os meses. Minha família veio do Sul, eu botei eles a fazer. Fiz um curso na Marketing de Desenvolvimento lá com o Rodrigo, conheci as pessoas lá, convidei, algumas pessoas foram comigo. Cara, excepcional. Cada dia, a Flávia foi num abraço grátis comigo, consegui convencer a Flavinha. Aí tinha outras pessoas, e aí eu até perguntei, assim, vou citá-la, porque ela estava lá, tinha as fotos conosco, então não há problema. Mas eu perguntei, vocês sabem o que ela faz da vida dela, por exemplo, assim? Não que ninguém seja melhor ou pior que ninguém, mas não, ela é juíza. Ela é juíza e está aqui abraçando a gente, as pessoas suadas, porque era tipo 10h30 da manhã de um domingo ali no busto de Tamandaré, e ela estava lá de boa. Por quê? Porque quer doar isso também. Provavelmente, quem tem essa linguagem do toque físico muito longe, foi a Quinta, por exemplo, a pessoa não vai ter essa vibe. Por mais que tenha feito toda a questão nossa do abraço de 40 segundos, eu já abraçava esse tempo todo muito tempo. Muito tempo.
Eu gosto muito disso, né? Desde o DL lá, e a gente já fazia muito, tem muito isso, o abraço que a gente tem, e eu vejo um poder muito grande no abraço. O abraço encosta coração com coração, você sente o batimento cardíaco do outro, para rapport, para mim é fantástico, toque físico é mim. E é muito, esse do abraço é muito engraçado, assim, e chega a ser triste até, eu penso assim, tipo, da gente chegar no abraço e cruzar com pessoas e eu chegar e perguntar assim, já ganhou um abraço hoje? E a pessoa tá do lado do pai, tá do lado do marido, da esposa, e a pessoa olhar e falar assim, não. Aí eu parava e pensava, meu Deus, como? Eles estão passeando na orla, um casal, e não teve um abraço ainda. Não teve um abraço, não teve Tem a oportunidade de abraçar a qualquer hora e não se abraçou. Isso, e a gente vê o quanto isso é revitalizante, que, por exemplo, assim, como o Marcelo comentou a respeito de família, quando ele falou da família, foi assim, ó, foi a minha mãe que veio do Sul, com o meu sobrinho, e a minha sobrinha e o meu irmão, que vieram lá do Sul. E nós inventamos de fazer, vamos fazer essa semana um abraço? Não, vamos fazer. E eu ainda pensei, se a mãe, né, com mais idade, minha mãe tem 77 anos, eu disse, a mãe com mais idade chegar assim, abraçando as pessoas, eu acho que a mãe vai ficar mais na dela, assim, mais quieta. A mãe saiu abraçando todo mundo na praia. Foi tão engraçado. E eu achei tão bonito aquilo, porque eu também. A gente sempre teve isso, muito desse carinho, essa afeição, mas eu ver ela transmitindo esse amor, esse carinho pro outro, pro próximo, que não fosse da família. Assim, para mim foi tão emocionante aquele momento. E é muito. A gente vê o quanto nos traz felicidade esse tipo de carinho, esse tipo de afeto que a gente passa pro outro. Assim. Ainda faltam 3, mas faltam 5 minutos. Eu tenho receio de cortar. Só dizer para as pessoas quais são as 5 e para quem estiver interessado vai ouvir na sua aula sábado. Não é? Exatamente. Bora lá. Fica curioso aí que vai entender mais das 5 linguagens do amor, acho que não vai nem dizer, que é para todo mundo ficar curioso. Vamos deixar assim, falando de afirmação. Ou a pessoa procura o livro ou me procura. Espera. Exatamente. E no final de semana, agora no dia 21, eu vou fazer a palestra gratuita no YouTube, né? Que é Entenda o Valor dos Relacionamentos. E lá eu vou falar sobre isso, né? Então imagina assim, ó, não precisa nem comprar o workshop para saber isso, tá? Então você vai ter uma pincelada boa nisso. O link para inscrição tá na minha bio, tá? É o primeiro íconezinho lá do Linktree. Então, se inscreva. É grátis. E se não puder ir, tudo bem. Mas se inscreva, porque vai ser no YouTube, mas eu vou fazer, o link não vai ser aberto, porque a lógica é priorizar quem paga o preço. O que é pagar o preço? Foi ofertado para você se inscrever e você não, porque eu não vou me comprometer. Se você não se compromete com você, não é se comprometer comigo, se você não se compromete com você mesmo, a tendência é você não atingir as suas coisas. Então, depois ele vai ser publicado, depois eu vou abrir o vídeo. Mas, no entanto, ao vivo vai ver quem eu mandar o link que vai ter feito o cadastro, ok? Então, eu quero aqui agradecer do fundo do meu coração mais uma vez a presença de vocês. Essa é a nossa segunda live, mas eu tenho certeza que não será a última. Vocês dois, mais Emanuel, essa família mora no meu coração. Eu conheci Eduardo sendo monitor da turma de coach do Eduardo. Então, assim, é uma pessoa fantástica. Divânia eu não conheço pessoalmente, mas a gente vai chegar. Mas é quando a gente ia conhecer pessoalmente, veio a pandemia. Então, Mas é como se conhecesse, né? A gente se conhece, hoje em dia, isso é tão fácil, né? Que é como se conhecesse. A gente nunca teve o abraço, nunca teve o carinho assim de perto, mas eu tenho certeza que vocês sabem o nosso carinho por vocês, pela família de vocês, o orgulho que a gente tem de ter vocês junto com a gente, como família, né? E o amor e o respeito, sobretudo, por vocês, pela família de vocês, sempre tão queridos junto com a gente. E agora suas considerações antes que caia. Antes que caia, gratidão. Deus abençoe. Abraço aí. Vamos abraçar, se sintam abraçados. E
Marcos Andrei, que está aí, conexão. Muito bem, Marcos. Estamos conectados com o Pax, com a sua história, com a história da sua família, com a história de cada pessoa que aderiu agora, entendeu que precisa estar sábado aí com o Marcelo, que precisa sim se inscrever nesse workshop e cuidar da sua vida, cuidar do seu relacionamento, tá? E isso daí, cada família que a gente conquistar, com qualquer um de nós, estamos felizes. A nossa meta é não ser felizes sozinhos. Somos todos felizes. E aí, pronto. Muito obrigado pela felicidade do hoje. Muito grata. Tchau para vocês, uma boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Grande.